Não, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Depois a gente volta em Mateus. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Versículos 20 e 21. Que diz assim: E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre nós, ou entre vós. Tome seu assento. Nós já falamos aqui na igreja durante esses dias a respeito do amor. Nós já falamos e nós pegamos como base um texto muito importante que fala sobre o bom samaritano, o cuidado, aquilo que nós devemos fazer. E nós iniciamos a semana passada trazendo aos irmãos o ensino sobre o reino de Deus. Tudo que nós estamos falando, eu preciso que os irmãos tenham em mente que faz parte do ensinamento de Jesus, tá? A base é o ensinamento de Jesus para que se tenha uma igreja sólida na terra, uma igreja formada, uma igreja transformada, tá bom? Então, nós estamos falando sobre princípios básicos, porém fundamentais, que norteia a nossa vida durante os dias que nós estamos na terra. Então nós já falamos sobre o amor, e nós pegamos o João, o capítulo 13, nós falamos sobre o mandamento que o Senhor nos dá, e nós entramos no reino de Deus, falando um pouco sobre o reino de Deus na semana passada, e nós citamos 3 fundamentos, que é o amor, o perdão e o serviço. São 3 fundamentos, 3 princípios, que nós precisamos ter para a nossa vida. E esses princípios, presta atenção no que eu vou te falar agora, porque você precisa gravar isso na sua mente, tá? Esses princípios, amor, perdão e serviço, esses 3 princípios, eles guiam a nossa vida para que a imagem de Jesus reflita por intermédio do nosso comportamento, das nossas atitudes. Amor, perdão e serviço. Ninguém consegue ser representante de Deus na terra, representar o Evangelho de Jesus, se não houver amor, se não houver perdão, se não houver serviço. Vou te falar uma frase, que essa frase está assim muito habitual aí no mundo, que a primeira coisa que as pessoas falam quando você vai questionar o pecador, eles falam assim: mas Jesus mas Deus é amor. Jesus é amor, o Evangelho de Jesus é amor e Deus é amor. Aí eles falam assim que eles podem continuar tendo a vida que quiserem, porque Deus é amor. Isso não é princípio do Evangelho de Jesus Cristo, tá? Porque o amor de Jesus, ele nos impulsiona a uma transformação para herdarmos o reino de Deus, e não o contrário. Em uma colocação muito simples, o Evangelho de Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Essa é a realidade, tá? Ele aponta para onde você deve seguir, e se você não seguir, ele aponta para onde você vai. Então, o Evangelho de Jesus, ele não vai falar assim, ó, não, coitadinho, tá?
não era bem assim. Lembra quando a gente conversou e nós falamos sobre aquele jovem rico que chega diante de Jesus e questiona Jesus, e Jesus fala para ele: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois me segue. E ele fala assim: poxa, mas aí é difícil, como é que eu vou fazer isso? E aí ele sai e vai embora, e Jesus não corre atrás dele para falar: ei, volta aqui, não é bem assim. Você pode continuar com tudo que você tem, que não tem problema, continua a vida do jeito que você está. O Evangelho de Jesus não é isso. O Evangelho de Jesus te dá o caminho, ou você segue, ou você não segue. Mas você seguindo, tem princípios. Lembra que eu falei que nós temos vários bônus? Quem não quer ser chamado de filho de Deus? Quem não quer falar aqui com Deus, orar e Deus responder, cair fogo do céu? Quem não quer isso? Mas para orar e cair fogo do céu, existe uma intimidade que você precisa construir. Não é assim: eu vou orar, a chuva vai parar. Precisa construir um relacionamento. E construir o relacionamento com Deus passa por esses princípios aqui. O amor, o perdão e o serviço não apenas moldam nossa relação com Deus, mas também com as pessoas ao nosso redor. Não existe reino de Deus sem que haja comunhão entre pessoas. Dá para entender? Porque você não consegue ser uma pessoa isolada e rejeitar tudo nessa vida, todas as pessoas, não praticar o amor, não praticar o perdão, e você afirmar que você é realmente filho de Deus. Porque os princípios que nós estamos tratando aqui, ele estabelece para a nossa vida uma relação com Deus, mas também com os irmãos, com uma comunidade, pessoas. Não dá para a gente viver de qualquer forma. Amém? Até aqui tudo bem? Então nós vamos hoje falar um pouco mais profundo sobre o perdão, porque é o que vai trazer uma transformação. E aqui, irmãos, é muito a gente quando a gente vai falar sobre perdão, a gente às vezes fala muito superficial, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais. Eu quero que você entenda o que significa o perdão na sua vida. E quero tirar alguns paradigmas que foram colocados na sua mente em relação ao perdão, porque você acredita que perdoar é aquilo que você foi ensinado de uma forma ou até no meio da sociedade. Tá? E hoje a gente vai entender que muda um pouco o conceito. Tá? Então nós vamos entrar hoje no perdão, e a palavra que eu preciso ministrar a vocês é Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Que diz assim: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Essa palavra parece uma palavra dura, e eu sinto em dizer aos irmãos, ela é pesada. Ela bate assim, direto. Ela está relacionada aqui a algumas bases para a nossa vida. E vamos entender então. Tá? Quando eu leio o versículo 14, por quê? Está fazendo aqui, né, uma referência a uma condição que você vai agir ou não. Ou você vai receber ou não. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, princípio básico do perdão, e aqui eu já quero tirar da sua mente, quando você tiver problema com alguém, para de orar
a Deus, dizendo: Deus, coloca o perdão no meu coração. Não é Deus que vai colocar o perdão no seu coração. Isso tem que partir de você. Olha, o versículo não está dizendo assim, olha, porque Deus vai colocar o perdão no seu coração e vai resolver o seu problema para você ser salvo. Aqui não. Jesus já morreu na cruz do Calvário e já te deu o direito à salvação. Agora você precisa entender quais são os princípios para eu adquirir essa salvação. Não é que você vai agir e vai adquirir, não. É uma condição. Se você faz parte do reino de Deus, então você precisa perdoar quando alguém te ofender. Deu para entender? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, então eu ofendi alguém, e eu ofendendo alguém, a sua salvação não está ligada à minha ofensa, a sua salvação está ligada ao seu sentimento, à sua postura e à sua condição de servo de Deus. Você não pode jogar a responsabilidade: ah, pastor, eu saí da igreja porque o fulano me ofendeu e eu não aguentei. Você saiu da igreja, perdeu a sua salvação porque você não teve transformação interior. O reino de Deus ainda não está dentro de você. E não adianta você ficar falando para Deus: Deus, coloca o perdão no meu coração. Porque é uma condição sua, é você. E aí Deus fala que se você fizer, Deus vai reagir e vai fazer por você. Você perdoa, Ele te perdoa. E o pior é que esse texto ainda afirma, ó, e se você não perdoar, o que acontece? Ele não vai te perdoar. Você passa a vida inteira dentro da igreja e uma pessoa pode tirar a sua salvação. E olha que eu estava estudando esses dias, eu fiquei pensando assim: Jesus, eu tenho que perdoar um monte de gente. Eu tenho que fazer uma lista assim, está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado. E eu acho que tem mais alguém que precisa fazer uma lista. E talvez esse alguém seja você. E bota na lista lá: meu Deus, perdoa fulano, perdoa ciclano, perdoa. Não vou falar os nomes, tá? Vai perdoando. Vai perdoando. Mas pastor, me machucou. Não está escrito, ó, se alguém te machucar e não voltar atrás para curar, está livre. Não. Não está condicionado ao pedido de perdão. Aqui também não está dizendo: olha, se alguém te magoar, te ofender, voltar a você e pedir perdão, aí você perdoa. Imagina isso. Irmãos, a Bíblia é clara em dizer para a gente que a nossa é uma das condições, tá? É aquilo que eu disse: pertencer ao reino de Deus não é fácil. É aqui que eu entendo que a porta se torna estreita. Que para você passar, você precisa passar por cima dos seus próprios limites. Não é Deus que vai pegar você e vai falar: vem cá, você vai perdoar agora porque eu estou mandando você perdoar. Não. Não é você, não é Deus que vai pegar você para isso. É você. E para a gente compreender que é tão lindo esse versículo, que o perdão, ele se torna essencial. Eu vou simplificar. O perdão se torna o oxigênio da minha vida cristã. É como se eu parasse de respirar quando eu não perdoo. Você para de respirar, você consegue permanecer vivo? Isso significa que uma pessoa que não perdoa não consegue permanecer viva diante de Deus. Porque é essencial para a vida cristã. E ainda Jesus enfatiza a importância de perdoar para sermos perdoados. Jesus não morreu na cruz?
Nós não aprendemos que Jesus perdoou os nossos pecados? Por que a gente tem que perdoar os nossos irmãos para sermos perdoados? Aí é lógico que a gente vai, se a gente fosse caminhar por essa trajetória, a gente ia pegar aquele homem que ele tinha uma dívida, né? A Bíblia fala sobre isso, ele tem uma dívida com o seu senhor, e o seu senhor vai lá e tal, perdoa ele, aí ele sai dali da presença do seu senhor, estou resumindo, ele sai ali da presença do seu senhor, ele encontra uma pessoa que está devendo para ele, muito menos, e aí ele vai e massacra essa pessoa. E aí ele vai e pisa nessa pessoa e fala, não, você tem que sofrer, porque você está me devendo, porque eu vou te jogar preso, porque não sei o quê. E aí o Senhor, que perdoou ele, chega e dá uma olhada e fala, ué, o que está acontecendo aí? Eu não acabei de perdoar você? Ei, imagina Jesus olhando para nós, você lá, porque eu não vou perdoar, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar. E Jesus chega perto de você e fala assim, eu acabei de perdoar você. E as tuas ofensas foram muito maiores do que a ofensa que ele te fez. Porque as tuas ofensas me levou para a cruz. E a ofensa dele só te machucou um pouquinho. É nessa base que a gente está assentando o alicerce da construção da nossa vida. Olha só que coisa interessante. Aqui nós estamos falando sobre ética, sobre comportamento, sobre moral. É a importância do perdão nas relações humanas. Por que é estabelecido o perdão nas relações humanas? Imagina uma igreja onde todos nós somos membros do mesmo corpo, mas o pé de um lado direito não gosta do pé do lado esquerdo. O pé do lado direito quer ir para frente, e o pé do lado esquerdo fala, eu não vou. O que acontece com o corpo? Então, dois membros brigados, divorciados, separados, não caminham juntos. Isso é fundamental, porque a igreja, para caminhar junto, tem que estar em concordância, perdão. Isso é fundamental. E agora, só para a gente aprofundar um pouco mais, abra sua Bíblia aí, Colossenses 3:13. Tem alguém com microfone aqui que possa ler? Tem um microfone aqui no púlpito? Se puder fazer a leitura. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim farei vós também. Olha, aí é Paulo ensinando. Então o perdão, olha só o que você precisa entender, que Jesus está nos ensinando que a prática do perdão é uma responsabilidade pessoal, individual e não coletiva. A responsabilidade é sua em perdoar. E quando vem Paulo aos Colossenses, ele vai dizer, suportem-se uns aos outros. Paulo não está dizendo aqui que talvez isso vai acontecer. Paulo está dizendo que isso acontece. Nós não vivemos num conto de fadas em dizer que nós pertencemos a uma igreja perfeita, que ninguém tem rixa com ninguém, que ninguém vai virar o rosto para ninguém, que ninguém vai trazer uma palavra de ofensa a ninguém. E eu não estou falando aqui de quem ofende, porque quem ofende é pior. Depois a gente vai entrar nesse mérito aí mais para frente.
Tá? Quando é o ofensor, nós estamos falando aqui do ofendido, é você, o coitadinho, sabe? É o que ficou machucado. Não estou falando do ofensor, aquele que agrediu. Eu estou falando daquele que recebeu a agressão. Mas pastor, eu fui agredido, eu fui machucado, e mesmo assim eu corro o risco de perder a minha salvação. É porque a sua salvação está ligada ao seu interior, e não ao seu exterior. O que o apóstolo Paulo está dizendo, ó, suportem-se uns aos outros. Isso vai acontecer no meio de nós. Aí ele coloca uma condicionante, né? E se alguém tiver uma queixa contra o outro, ou seja, se houver uma queixa, quase não tem, graças a Deus, né? E eu espero. Se alguém tiver uma queixa contra o outro, perdoem-se mutuamente. De que forma? Assim como o Senhor os perdoou, perdoem também vocês. Aqui, o apóstolo Paulo fala sobre paciência. Tá tudo ligado aqui. O reino de Deus, ele é como se fosse uma raiz, assim, sabe? Sai tudo de uma árvore só, de uma árvore só, e aquela raiz, aqueles ramos, está tudo ligado a uma coisa só. A gente não pode desassociar o perdão da paciência. Não entendi, pastor. O versículo está falando isso implicitamente. Existe aí a paciência que você precisa exercer. De que forma? Olha só. Se alguém tiver uma queixa contra o outro, suportem-se uns aos outros. Paciência. Sabe aquela pessoa de pavio curto? Quando se encontra com outra de pavio curto, o que vai acontecer? Vai explodir. E aqui Jesus, olha só como o perdão está relacionado à paciência. Tudo está ligado. O reino de Deus, ele é magnífico por conta disso. Você não tem como desassociar. Como é que eu tiro o amor da relação com o perdão? Não tem como. Porque a partir do momento que eu perdoo, eu estou amando a mim e amando o meu, cumprindo o segundo mandamento. Não tem como tirar essas coisas. Jesus deixou um negócio, parece que ele escreveu um negócio assim, ó, que foi sem, não existe lacuna, sabe? Jesus não deixou brechas para você escapar e falar que você tem razão nos seus pensamentos. Jesus deixou estabelecido, uma coisa está ligada à outra. Então, nós precisamos entender que nós temos que ter paciência e tolerância nas nossas relações. Todos nós temos falhas e imperfeições. É outra coisa que está ligado a esse versículo. Ora, se alguém tiver alguma coisa ou me ofender, é porque alguém teve falha. Se ninguém falhar, não tem o que se perdoar. Então, quando eu estou falando de perdão, eu estou falando de imperfeição. Eu reconheço as minhas imperfeições, as minhas falhas. Eu suporto as minhas falhas, quero que os meus irmãos me suportem, mas eu não consigo suportar os meus irmãos. Então eu sou imperfeito, mas eu quero que o meu irmão seja perfeito. Meu Deus. Eu já disse isso aqui, acredito que disse. Se não disse, vou dizer. Que se o meu melhor amigo soubesse o que eu já pensei dele, ele nunca mais olhava para mim. E eu tenho certeza que você já pensou muitas coisas da pessoa que você ama, da pessoa que você gosta, do seu melhor amigo. Poxa, não devia ter feito isso. Até no pensamento a gente pratica esses negócios. Porque a gente se coloca numa condição de perfeito, mas nós somos imperfeitos. Então, para existir um conflito, tem que existir pessoas imperfeitas. E o reino de Deus é feito de pessoas
imperfeitas. Jesus não veio para os que estão sãos. Jesus veio para os enfermos. Eu e você, nós somos imperfeitos, enfermos. Estamos sendo curados, sarados, transformados, libertados. Liberdade que o Senhor nos dá é das nossas correntes, das nossas amarras. Estar liberto também é uma condição. Olha que coisa interessante nesse versículo. O fato de sermos imperfeitos também não nos dá o direito de ignorar os problemas. Ei, deixa eu ter um particular aqui com você. Não é isolar, não é abandonar. Eu não posso, porque uma pessoa é falho, fraca, eu vou usar umas palavras um pouco mais duras, estúpida, grossa, não é porque uma pessoa ainda não está convertida, que eu vou ignorar essa pessoa. Porque se eu ignorar, eu fujo do reino, do princípio. Entendeu? Então é fundamental não ignorar os problemas. Mas nós precisamos ter maturidade. No reino de Deus, você não pode ser mais menino. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ei, eu gostaria de te dar alimento sólido, mas eu ainda tenho que te dar alimento, leite ainda, porque ainda você não se formou. Eu preciso voltar e ensinar os fundamentos da fé cristã, porque você ainda não conseguiu se firmar. Então não é ignorar, é chamar para uma conversa. Olha, isso está no versículo. Olha só que coisa incrível. Ó, se alguém tiver uma queixa contra o outro, perdoem-se mutuamente. Eu chego, chamo a pessoa, falo assim: vem cá, irmão, eu te fiz alguma coisa? Não com estupidez, tá? Vem cá, eu te fiz alguma coisa? Você está desse jeito, aí você não vai acertar nada, você só vai piorar. Entendeu? É chegar com educação. O reino de Deus é educado. Estupidez não faz parte do reino de Deus, tá? Jesus trata tudo com muita educação. Até quando ele vai repreender os fariseus, ele repreende com educação, né? João nos ensinou a educação para a gente tratar com pessoas do reino de Deus. Raças de víboras. Uma educação tremenda. Mas quando você for tratar com alguém, significa que você está em conflito. Você não está mexendo com o outro, senão o filho de Deus, sabe? Sabe aquele negócio que você fala: mexe comigo, eu sou o queridinho do papai. Vai que o outro também é queridinho do papai, e o papai gosta mais do outro do que de você. Aí, meu irmão, você cai no chicote de Jeová e não sabe por quê. Porque o outro era mais queridinho, tinha mais intimidade, sabe? Vai que... Então não corra esse risco. Trate as coisas corretamente. Então, não ignore os problemas. Você tem que ter uma postura positiva, amorosa, apesar dos problemas. Amém? Olha só, quando nós lemos: se alguém tiver uma queixa contra o outro, nós estamos falando de desavenças e ofensas, que são realidades na relação humana. Quando se tem queixa um do outro, nós estamos falando de desacordo. E isso é uma realidade, e nós precisamos tratar isso com um cuidado, porque a solução para isso não é dependência de Deus, é transformação de vida. Você não pode depender de Deus para perdoar.
Se você depender de Deus para perdoar, você corre um sério risco de não ser perdoado. Eu escrevi uma frase aqui que diz assim, olha: em um mundo repleto de conflitos e ofensas, praticar o perdão genuíno é um testemunho da nossa fé. No mundo que nós vivemos, aqui dentro, praticar o perdão é um testemunho da nossa fé. Porque lá fora, o que você vê lá fora no mundo? As pessoas se perdoam? É muito difícil. As pessoas se odeiam. Eu vi, e todos vocês devem ter visto, o namorado que agrediu a moça no elevador. Quem aqui já viu? Quem aqui viu? Quem aqui ficou revoltado com aquilo? Eu fiquei. Confesso aos irmãos que me deu vontade de entrar naquele elevador. Mas quando eu vi o rapaz sendo preso, eu falei, deixa quieto, não vou entrar não. Né? Eu vou chamar a polícia, é melhor. Só que imagina que ali existiam duas pessoas naquele momento que em um momento passado se amavam. O que fez com que essas pessoas que se amavam chegassem ao limite de agressão? Outra pergunta que eu te faço: o que faz com que duas pessoas que se amam busquem o divórcio? Se não é o amor de Deus, o reino de Deus, de onde está vindo isso? Está vindo de outro reino? É um reino paralelo? Se existe o reino de Deus, é porque existe um reino das trevas. Se o perdão está inserido no reino de Deus, o perdão não está inserido no reino das trevas. Pastor, mas eles se perdoam. Perdoar como atitude humana, mas a atitude divina, dificilmente. Eles não conseguem se perdoar. E a gente tem que entender que quando a gente cresce espiritualmente, o perdão, ele não apenas restaura o relacionamento, mas também promove um crescimento espiritual. Eu vou fazer uma pergunta e você responde se você quiser. Se você não quiser, não precisa responder não. Nem precisa se manifestar se não quiser. Mas tem alguém aqui que já passou pela experiência de perdoar alguém, mesmo que essa pessoa não lhe tenha pedido perdão? Se tem alguém, levanta a mão. Quem quiser, né? Aí tem. As pessoas que já passaram por essa experiência vão entender o que eu estou falando. Que quando você perdoa, não só gera um alívio, mas quando você vai falar com Deus, parece que o céu fica baixinho. Quem já passou por essa experiência? Eu não estou falando de uma experiência de que a outra pessoa chegou e pediu perdão, não. É você perdoou, mesmo que a outra pessoa nunca mais quis falar com você. Você sentiu, você liberou, você falou assim, ó, eu perdoo essa pessoa. Mesmo que ela nunca saiba, nunca queira saber de mim, nunca queira conversar comigo, mas ela está perdoada. Quando isso é gerado dentro de você, e você vai falar com Deus, irmão, eu não sei se alguém já sentiu isso, mas parece que a alma, ela transborda na presença do Senhor. Se isso não é divino, o que é? Se aquele perdão que você liberou trouxe um alívio e trouxe uma relação com Deus tão próxima,
Porque você, aí eu faço a pergunta: por que você conseguiu perdoar essa pessoa que te ofendeu e faz questão de continuar te ofendendo, faz questão de continuar te desprezando? Por que foi gerado isso dentro de você? Se não é o reino de Deus te envolvendo, se não é o reino de Deus te abraçando, te fazendo crescer espiritualmente, te tornando mais forte. Uma vez eu trouxe uma palavra ali em Paulo da Lima sobre o perdão. Eu não lembro qual foi o texto que eu usei, eu não lembro quais palavras que eu usei, mas eu lembro o que foi que aconteceu. Quando eu terminei de pregar, eu perguntei se tinha alguém que queria vir para frente para liberar o perdão. Vieram algumas pessoas, e dentre essas pessoas veio uma jovem. Aí quando nós estávamos orando por ela, ela falou: pastor, eu quero falar com o senhor. Aí eu chamei minha esposa: você lembra dessa jovem? Ela chegou e falou: pastor, hoje eu liberei perdão para o meu pai. Eu falei: filha, que coisa boa. Ela falou assim: eu fui abusada quando era criança, e até hoje eu nunca consegui me livrar disso. Talvez você não sabe o que é uma raiz gerada dentro do interior de uma pessoa, a ponto de trazer ódio, amarguras, feridas. E o reino de Deus vem e te abraça e insere você num lugar que é como se fosse um jardim. É algo maravilhoso, porque você sai do mundo contemporâneo, no mundo normal do momento, e você entra parece que entra numa outra dimensão espiritual. O reino de Deus te leva para um lugar que ninguém consegue chegar se não for por intermédio de Jesus. Olha só, quando você libera o perdão, nós estamos aqui há 15 minutos, e eu preciso ainda fazer uma oração aqui. Quando você libera o perdão, abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas que nós lemos, que é Mateus, né? Mateus 5, é isso? Não, mas o segundo é Mateus 6, 14 e 15. Que é aqui o que eu quero falar com vocês. Capítulo 6, versículos 14 e 15. Só que eu vou só ler a última parte do versículo 14. Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Quando nós lemos aqui, eu quero aprofundar, tá? Nós vamos dar um mergulho agora nessa palavra. Nós vamos nos aprofundar. Quando nós lemos isso, nós entendemos que estamos falando sobre a salvação. Nós nos esquecemos que os nossos pecados trazem fardos pesados. Nós nos esquecemos que os nossos pecados nos afastam de Deus. Nós nos esquecemos que nós nos tornamos pessoas ruins, amargas, porque
nós não estamos sendo perdoados por Deus. Então, quando eu libero o perdão, eu não só adquiro o direito à salvação, mas eu preciso mergulhar em algo muito mais profundo, que é o perdão dos meus pecados para o momento que eu estou vivendo. Significa que quando você perdoa, imediatamente o Senhor vai agir naquilo que te levou para o abismo, para o buraco, para aquilo que continua te machucando, para os seus pecados. Jesus está dizendo para nós aqui, ó, se você perdoar, eu te perdoo. Não é para um futuro apenas, é para o presente. Aleluia. Isso daqui para muitas pessoas talvez não tenha sentido, mas para aquelas pessoas que estão acorrentadas pelo fardo de um pecado, faz muito sentido. Porque ele está dizendo, eu perdoo você hoje. Não é só para a sua salvação, é para a sua vida. Eu esqueço de quantas vezes você me ofendeu, de quantas vezes você errou, de quantas vezes você pecou. O reino de Deus, ele é tão maravilhoso, que ele não nos aproxima apenas lá no futuro, ele nos aproxima hoje. Você libera o perdão hoje, e você adquire o perdão hoje. Aleluia. A Bíblia diz, também o seu Pai que está no céu te perdoará. Pastor, o senhor não sabe o que eu já aprontei, o que eu já fiz na vida, as coisas que eu... De repente, pessoas que você ofendeu, que você até se arrepende, mas não consegue liberar o perdão, ou não consegue ir lá pedir o perdão. E o Senhor está dizendo que se você liberar o perdão, é hoje o alívio para a sua vida. O teu, não é que vai, talvez, não sei. Não, Jesus está dizendo, o teu Pai que está no céu também te perdoará. Aleluia. Prepara um louvor aqui. Eu preciso fazer uma oração para quem quiser essa oração. Porque no reino de Deus não dá para a gente fugir da realidade. Não dá. A gente precisa viver a realidade do reino de Deus. E ainda o apóstolo Paulo disse que nós perdoamos os nossos irmãos e coloca aquela condição. Jesus disse, assim como eu vos perdoei também. Então, é você adquirir esse perdão hoje, liberando o perdão para aqueles que te ofenderam. Pastor, eu não me lembro de ninguém que me ofendeu. Então se lembre de quem você ofendeu. Lembre-se que um dia talvez você foi uma pedra de tropeço para alguém. Ou talvez alguém colocou uma pedra de tropeço na sua vida. Mas hoje, o ato em si do perdão lhe trará o perdão de Deus. Enquanto o Ministério Louvor vai adorar o Senhor, nós vamos fazer aqui uma oração. Eu não sei se eu chamo à frente ou se você fica na cadeira. Eu acho que você vai ficar aí na cadeira mesmo. Tá? Até porque eu não quero que ninguém fique sabendo o que você tem passado. Até porque eu não quero que ninguém também fique exposto. É você e Deus. O perdão do Senhor está estendido para a sua vida assim, olha. Basta você acessá-lo, meu Deus, e acessar o perdão de Deus só depende de mim. Irmãos, presta atenção.
Fazer parte do reino de Deus e não acessar o perdão de Deus é a mesma coisa de você ir numa churrascaria e não comer nada, e não se alimentar. Você não aproveitou nada desse momento, porque você não acessou isso. Você faz parte do reino e você precisa acessar o reino. Enquanto o Ministério do Louvor vai louvar a Deus, nós vamos, se você quiser se colocar em pé e puder, a gente vai fazer essa oração. E Deus há de trazer um alívio ao seu coração hoje. O reino de Deus é feito de amor. Do amor de Deus para com você, do seu amor para com os irmãos. Aleluia. Comece a falar com Deus, você que quer e precisa liberar o perdão, ou você que quer acessar esse amor incondicional do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Continua bem baixinho. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O reino de Deus é feito de princípios. E os princípios são fundamentais para que nós possamos acessar o céu, acessar o perdão de Deus. Jesus, quando ele está na cruz, ele pratica exatamente isso que ele ensinou a nós. Não pelo ato da crucificação, mas pelo ato do perdão. Jesus, ele não morreu na cruz apenas para perdoar os nossos pecados, mas ele proferiu uma palavra para aqueles que estavam afrontando ele, para aqueles que tinham chicoteado ele, para aqueles que levaram ele preso, para aqueles que pregaram ele na cruz. Jesus olha de cima da cruz, crucificado. Ele olha, ninguém pediu perdão, mas ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia! Reino de Deus está baseado sobre fundamentos, sobre princípios, sobre atitudes. Aleluia. Acesse o amor de Deus, que é incomparável, pela forma de vida, pelo seu comportamento, por aquilo que você profere de palavras. Mas acesse o reino de Deus. Mais uma vez, olha só, você está inserido nesse amor, só depende de você acessá-lo. Se não quer nada em troca, tua perfeita e agradável. Senhor meu Deus, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai. Nós não apenas pedimos perdão pelos nossos pecados, mas hoje nós queremos perdoar aqueles que nos ofenderam, Pai. Pai, em nome de Jesus, transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. Que haja o sentimento, Senhor, da liberação do perdão. Aleluia. Oh Senhor, permita-nos, Senhor, acessar o teu reino. Incalculável. Senhor Jesus, toma a tua igreja nas tuas mãos neste momento. Traz a paz que eles tanto precisam, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Eli. Aleluia. Louvado seja